22, que fala assim, ó. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. E depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava sozinho. E naquele momento o barco já estava no meio do lago, no meio do mar, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, agora entra o nosso personagem Pedro. Então Pedro disse, olha só o que Pedro disse. Vamos lá. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andar nas águas até onde o Senhor está. 29, venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Então os discípulos subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O que eu quero dizer para você nesse finzinho de tarde, início de noite? Quantas vezes nós somos como Pedro? No primeiro momento, Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos viram, ficaram com medo e falaram: um fantasma. Mas Jesus se revela: não é um fantasma, sou eu. Só que Pedro, cheio de coragem, ele fala para Jesus: se é o Senhor, que eu possa ir ter contigo, que eu possa ir até você. E Jesus disse para Pedro: venha. E Pedro então ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Só que ele sentiu o vento e ele sentiu medo e começou a afundar. Vamos parar por aqui. Pedro, no primeiro momento ele teve um ato de coragem. Eu vou lá até Jesus. Ele se posiciona, anda sobre as águas com coragem e com fé também. Ele foi até Jesus. E quantas vezes nós, cheio de coragem, cheio de fé, olhamos, temos um alvo e caminhamos na fé. Só que o que acontece muitas vezes? Cria-se obstáculos, surgem tempestades na nossa vida. E como nós olhávamos com fé, já não estamos olhando mais com fé, porque o medo bateu no nosso coração. E o medo, ele gera dúvida. E Pedro, então, ele caminhando sobre as águas, ele começou a afundar. O medo nos paralisa. E sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você tem um alvo, você tem um foco, você está caminhando com fé. Mas chegou um certo momento, chegou num ponto que você começou a sentir medo. E você começou a criar dentro de você dúvida: será que isso realmente é de Deus? Será que realmente aquilo que eu estou fazendo vai dar certo? E todo medo, ele gera dentro de você dúvida. Dúvida se aquilo lá vai acontecer realmente. Dúvida se aquilo lá realmente é de Deus. Jesus disse para Pedro: venha, pode vir ter comigo. Só que Pedro, ele vai em direção a Jesus, enquanto os seus olhos estão em Jesus. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, não desviou para nenhum lado. Pedro, ele andou sobre as águas. Só que o Pedro sentiu o vento da tempestade. E a Bíblia fala assim, ó: então Pedro disse: é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? O medo faz isso em nós, gera dúvida. E quantas vezes nós estamos caminhando com o alvo, estamos focados no alvo, estamos focados em Jesus. Porém, quando nós vemos um obstáculo, nós sentimos o vento da tempestade. Ele sentiu um forte vento. Às vezes você está caminhando para o alvo no seu negócio, você tem um foco, mas aí você começou a olhar todo o cenário. O cenário parece que está totalmente contrário da economia, de tantas coisas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E você vê tudo aquilo, todo o seu dinheiro investido em determinado negócio, e você desvia o seu olhar em outras coisas e perdeu o foco daquilo que você estava buscando.
Você começou a olhar só as situações ruins. Você não olhou de uma forma geral a situação em um todo. E eu quero dizer para você, eu fiz vou repetir uma anotação que eu falei na segunda-feira, que fala assim, ó: a palavra tempestade está associada à ideia de transtorno, dificuldades, tribulação e alteração repentina e drástica. Às vezes você está olhando um cenário, o cenário teve uma alteração repentina e drástica, e a tempestade se estabeleceu. E você não está vendo esse cenário mais como você olhava antes. Vou te dar um exemplo de um outro personagem. A palavra de Deus fala assim, em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vai levar alimento para os seus irmãos na batalha, e Golias está ali afrontando o rei Saul e todo o exército, incluindo os irmãos de Davi que faziam parte do exército, e todos eles com medo, todos eles apavorados, todos eles vendo um gigante, vendo um obstáculo chamado Golias, um gigante chamado Golias, uma tribulação chamada Golias, uma tempestade chamada Golias. E eles começaram a olhar só o tamanho e a força do gigante, e eles esqueceram do Deus que eles serviam. Porém, quando Davi chega naquele local e vê Golias afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel, Davi se posiciona. E sabe o que eu acho legal nessa passagem? Davi pergunta para o soldado: o que ganhará aquele que matar o gigante? Aquele que derrubar esse gigante. E o soldado fala: sua família, os seus pais não pagarão mais impostos. E a pessoa que derrubar casará com a filha do rei. E os irmãos de Davi ali vendo aquilo ali, perguntam: o que você está fazendo aqui? E começam a menosprezar Davi. Quem é que está cuidando das poucas ovelhas? E eu quero dizer para você uma coisa. Quando nós vivemos uma tempestade na nossa vida, vai surgir pessoas que vão tentar cada dia mais nos derrubar, cada dia mais nos afundar nessa tempestade que surge. Pessoas que muitas vezes nós acreditávamos que estávamos do nosso lado, mas muitas vezes tentam nos derrubar, nos criticam, pisam em nós. Pessoas que muitas vezes deveriam cuidar de nós, deveriam nos respeitar. Pessoas que muitas vezes deveriam, sabe fazer o quê? Nos abraçar e cuidar de nós. São aquelas pessoas que vão empurrando nós cada vez mais por meio da tempestade. Nós falamos segunda-feira daquela tempestade que nós geramos. Já viu aquela tempestade que nós geramos? Assim como Jonas gerou a tempestade por causa da sua desobediência. E todos aqueles que estavam no barco com Jonas sofreu a consequência da tempestade. Na quarta-feira, na terça nós fizemos, na quarta-feira nós falamos daquela tempestade que as pessoas geram e nos colocam no meio dela. E nós falamos Atos capítulo 27, quando Paulo vai para Roma, e falamos da tempestade que Paulo dá um alerta: não saímos daqui que vai vir uma tempestade. Mas o capitão dá ouvido pro dono do barco e eles vão. E surge a tempestade, mas um anjo aparece para Paulo e fala assim: ninguém vai morrer. Perdeu tudo, mas ninguém morreu. Eles perderam um fio só de cabelo. Existem tempestades que as pessoas vão gerar e vão colocar nós no meio. Vai te colocar no meio. Às vezes um parente, um amigo, um familiar seu, ele cria uma tempestade, gera uma tempestade e coloca você junto com ele nessa tempestade. E eu vim dizer para você que essa tempestade, ela não veio para te matar, mas ela veio para te fortalecer. Quando nós lemos as passagens falando sobre tempestade na palavra de Deus, você vê que ninguém morre, mas eles saem fortalecidos, eles saem vivos de lá. Na passagem de Atos 27, perdeu o barco e perdeu tudo, mas eles continuaram vivos para contar a história. Escuta, e hoje nós estamos falando de Pedro, aquele que caminhou sobre as águas num ato de coragem. E quantas vezes você faz um ato de coragem, assim como Pedro, com seus olhos fixos, é aquilo ali, você vai, só que surge uma tempestade no meio do caminho. E você começa a olhar a tempestade, você desvia o seu olhar. Pedro desviou o olhar de Jesus e fixou seu olhar na tempestade. Aí eu faço uma pergunta para você, meu querido e minha querida: seus olhos estão fixos em quem? Na tempestade ou em Jesus? Essa tribulação que você está vivendo,
esses dias difíceis que você está vivendo. Que às vezes você fala assim, não dá mais, não adianta mais. Eu acho que tá dando tudo errado. Não sei mais o que fazer. O vento está soprando do lado direito, esquerdo, de baixo. Sabe, de todas as direções o vento sopra e vai. Só que você esquece de olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Pedro, ele começa a afundar. E ele grita socorro. E a Bíblia fala assim, ó. Então Pedro disse, Senhor, mesmo se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. E ó, presta atenção nesse versículo aqui, ó, 31. Você vai ver que Jesus não sai andando até Pedro, que Jesus não corre até Pedro, mas o 31 fala assim, ó, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Entenda, imediatamente Jesus estendeu as mãos.